A vereadora Fernanda Correia tratou sobre diversas demandas da saúde em Farroupilha. De acordo com ela, várias pessoas chegaram até o seu gabinete e relataram dificuldades com relação a alguns serviços prestados na área da saúde. Fernanda Correia conta que nos últimos dias, muitos cidadãos têm se queixado com relação à demora pela realização das cirurgias de cataratas no município. A parlamentar do União Brasil recordou a vinda da teleoftalmologia que foi implantada em Farroupilha em 2017. Fernanda Correia afirma que diversos problemas estão sendo enfrentados pela população farroupilhense quando necessita de serviços na saúde pública. Eu tenho recebido várias demandas para que a gente interfira, como vereadora, na Secretaria da Saúde, sempre para algum auxílio, de consultas, de exames e até mesmo de cirurgia. E hoje, os últimos dias, na verdade, o que mais eu tenho recebido é sobre as cirurgias de catarata. Muitas pessoas perguntando por que da demora, o que está acontecendo, que estão lá aguardando já faz tempo. E o relato é sempre o mesmo. As pessoas estão cansadas de ficar esperando e isso é triste. Quando se fala em saúde, isso é muito triste. Eu acompanho a imprensa local por vezes. Ela fala que sempre quando tem uma situação é com o Estado. Seja na saúde ou outros assuntos como a identidade, as identidades, que foi um tema bem polêmico uns meses atrás aí, tudo era com o Estado. E, pois bem, eu fui verificar também, por meio do Estado, a questão do andamento dessas cirurgias e acabei tendo a certeza que eu já tinha. Quando a gente está no ofício, a gente tem que agilizar e não complicar. Isso é o mínimo que devemos fazer. Quando o Estado tem a obrigação de mandar recursos, a Prefeitura tem o dever de buscar soluções para o usuário. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque o ofício é nosso aqui do município. Até mesmo porque se tudo fosse o Estado, gente, eu não sei por que a gente está aqui. Não precisaria de prefeito, secretário, se toda a responsabilidade é com o Estado. É um tanto contraditório. Mas, voltando ao assunto das cirurgias de catarata, no passado, aqui em Farroupilha, eu lembro que era feito os mutirões dessas cirurgias para desafogar ou mesmo zerar as filas. Onde a Prefeitura também participava do processo com uma cobertura de custos, especialmente através do convênio com o SUS, para complementar os valores com os contratados pelo serviço. Com certeza, isso hoje deve ser feito também. Então, eu sempre digo que, se tem dinheiro para tanta coisa, como a gente sempre fala aqui, as contratações, as próprias obras, os asfaltos que a gente vê toda semana, início de obra em algum lugar, e nós sabemos que, mesmo que se tenha recebido emendas federais ou estaduais, tem que se colocar uma contrapartida municipal. E eu digo e repito, eu não sou contra as obras, já falei isso antes. Inclusive, eu sei da importância delas para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas será que a administração não pode também reservar um pouco desses valores para ser usados na saúde e fazer essas cirurgias de cataratas para essas pessoas que estão lá aguardando? Para que, se não puder zerar, se consiga diminuir essa fila de espera. É sempre bom lembrar que lá em 2017, na administração do Clayton, ele trouxe para a Farroupilha, lá na UBS do bairro América, a teleoftalmologia, como estratégia de atenção integral à saúde ocular. Um centro regional de oftalmologia numa parceria entre o governo estadual, Ministério da Saúde e o Hospital Moinho de Ventos. E eu pergunto, ainda esse serviço está funcionando? A última vez que eu ouvi falar aqui nos mutirões
foi em março de 2022, dizendo que iriam zerar essas filas de cirurgias de cataratas. Depois disso, eu não ouvi mais. Então, eu vou protocolar alguns pedidos de informações, né, para saber o que está acontecendo, para saber quantas pessoas estão na fila de espera, além dessas que entram em contato com a gente, quantas cirurgias foi realizado já nesse ano de 2025, né, quantos procedimentos são contratados mensalmente, porque é incrível o que tem de gente entrando em contato para fazer com que, para pedir, né, ajuda para a gente entrar em contato com a secretaria e ver o que está acontecendo. E as pessoas, isso acaba deixando as pessoas um tanto doentes, né, porque além da espera, elas estão sem enxergar, tem muita gente que não consegue nem trabalhar ou até mesmo uma coisa básica, assistir uma televisão. Então, eu chego à conclusão que temos sim que revisar, de alguma forma mais intensa, como está sendo usado os valores, porque, além de tudo, nunca se viu tanto investimento na saúde através do Estado e da União, como nesses últimos anos depois da Covid. E, para finalizar, eu trago aqui também uma informação que eu fiquei sabendo, né, nessa minha pesquisa de ir atrás e conversar com alguém do Estado sobre o que estava acontecendo dessas cirurgias, eu fiquei sabendo que o governo está disponibilizando, através da portaria CES, número 502 de 2025, através do programa Inverno Gaúcho com Saúde, um valor de mais de 133 milhões de reais. E Farroupilha está sendo contemplado com um valor de R$ 340.537,40 reais. Isso significa que tem dinheiro. Então, a gente não pode ficar só jogando a responsabilidade para o Estado, e sim a gente tem que fazer o dever de casa, que é o arroz e o feijão que eu sempre falo aqui nessa tribuna. Este assunto foi tratado pela vereadora Fernanda Correia durante o grande expediente do Legislativo Municipal no dia 16 de junho. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.